Oi, bora tomar um café virtual comigo? Já faz praticamente 2 anos que eu atuo de forma independente na área do design e muitas pessoas me perguntam por que eu escolhi essa área e como começar. Então eu vim responder essas questões aqui pra vocês. Eu confesso pra vocês que na verdade não tenho um motivo exato do porquê que eu escolhi a área de design, só que eu sempre gostei muito de arte, então essa foi uma área que eu escolhi me desenvolver e tornar o meu sustento. Então hoje eu atuo 100% de forma autônoma, assim, e é algo que eu consigo me expressar. Eu também confesso que eu ainda tô tentando entender qual que é o rumo que eu tenho que seguir, qual é o estilo de arte que eu tenho que seguir, mas tem sido uma caminhada muito gostosa ter essa descoberta, assim, comigo mesma, sabe? Então, como que eu comecei? Eu me lembro que na época que o Facebook surgiu também muitas páginas aí onde a gente compartilhava capa de Facebook e por aí, e foi aí que começou a surgir o meu interesse. Então, com a minha conta foi quando eu comecei a mexer com a criação de capas de artes pro Facebook, e assim, foi uma área que foi simplesmente acontecendo. Eu percebi que gostava muito de editar as capas pro Facebook, e mesmo não sabendo qual seria o futuro dessa área, né, era uma área muito desconhecida ainda, digo, de forma remunerável, assim, mas muitas pessoas faziam aquilo também. Então eu fazia umas capas horríveis para Facebook, gente, era uma coisa pior que a outra. Mas, além disso, a gente também conhecia muitas outras pessoas. Então eu já tive muitas capas que era uma pior que a outra, mas, gente, era muito de fã-clube, assim. Era da Larissa Manoela, Violeta, Selena Gomez, era muita coisa, sério. Só quem viveu sabe. Mas foi justamente nessa época que começou, então, o meu interesse e que eu percebi, cara, realmente dá pra eu me desenvolver nessa área. E apesar de na época ser só um hobby, né, porque na verdade não era muito conhecido, mas foi praticamente na mesma época que começou a surgir a carreira de youtuber. Então foi dando cada vez mais visibilidade e começou a passar de um hobby pra algo que realmente foi ali dando um espaço no meu coração, tipo, e se tentarmos? Então, desde ali do começo do Facebook, eu venho me desenvolvendo, tanto na parte prática, na teórica, realmente tentar entender o que é o design, quais são os critérios, o que eu posso fazer, o que fica legal, o que não fica. E, gente, eu já mexi muito no Canva, gratuito mesmo, porque foi ali que eu comecei. Na verdade, na época ainda tinha um outro, que era o Photoscape, e tinha mais um, que eu não lembro o nome agora, que essas eram as ferramentas que tinha na época, assim, não era muito famoso Photoshop, Illustrator, na verdade eu nem sei de que ano que eles são, mas, enfim, eram as ferramentas que tinham. E era assim que eu conseguia me desenrolar e pronto, o que tiver bom vai ficar bom, e vai ser aquilo. Eu entendi de fato que eu queria aquilo pra minha profissão lá por mais ou menos 2019, que eu tinha 17 para 18 anos, e eu comecei a servir na mídia da minha igreja. Então foi aí que eu pensei, cara, não, realmente essa é a decisão final, é o ponto final de que eu vou seguir nessa área profissionalmente. E como vocês sabem, é um ministério que eu sirvo até hoje e que tem me aberto muitas portas e que eu quero me desenvolver cada vez mais, porque também é a maneira em que eu me sustento. O design, então, pra mim, é a maneira em que eu consigo me expressar. Eu sei que muitas pessoas seguem também nessa área, às vezes pensando só por causa do dinheiro, ou, enfim, porque é uma área muito conhecida hoje em dia, mas o design realmente, pra mim, é a maneira de expressar aquilo que eu sinto, expressar aquilo que Deus faz na minha vida, expressar aquilo que eu tô sentindo no momento, aquilo que eu tô vivendo, e por isso que eu decidi seguir dessa área. Eu gosto muito de fazer artes com colagem, de passar horas escolhendo uma paleta de cor, tipografia, todas essas coisas que é bem do mundinho mesmo, mas pra mim é muito prazeroso passar um dia inteiro fazendo isso. E eu, Giovana, nunca fiz nenhum curso específico. Como eu falei pra vocês, desde muito nova eu já vinha me desenvolvendo nisso, eu já criava coisa muito feia antigamente, mas assim, isso me ajudou muito a ter noção das coisas. Então, desde muito nova eu fui me desenvolvendo nisso e eu nunca precisei fazer um curso, mas eu pesquisava muito no YouTube. Gente, o Google é uma ferramenta gratuita e que tem muita coisa mesmo pra gente aprender. Então, tudo que eu aprendi, todas as ferramentas que eu sei mexer hoje em dia, é porque em algum momento eu fui lá no Google e pesquisei como fazer tal coisa no Illustrator, como fazer tal coisa no Photoshop. E isso foi me ajudando a me desenvolver e tornar as minhas artes cada vez mais profissional. Se você tá querendo começar nessa área, você precisa entender que não é a ferramenta que você usa que vai te ajudar, não é o teu computador, não é nada disso que vai te atrasar ou te adiantar, mas na verdade é o tempo que tu gasta ali se dedicando pra fazer alguma coisa boa e o quanto que você vai se dedicar pra
crescer mesmo, porque essa área é uma área muito prática mesmo. Não tem como você ficar bom se você não fizer. E se você sonha trabalhar nessa área como eu já sonhei um dia, sério, eu te recomendo, vai sem medo, vai tentando aos poucos, não precisa largar o teu emprego atual pra já começar ali querendo uma cartela de clientes gigante, achando que vai ganhar muito, porque isso não vai acontecer. Mas aos poucos você vai ganhando espaço, você vai conseguindo mais clientes. E também, se você tá aí no começo da sua vida profissional e quer seguir por essa área, procura uma agência, vai aos pouquinhos, porque é muito gostoso mesmo. Pra mim, pelo menos, essa parte toda de criação, colocar a criatividade pra fora, a maneira em que nós somos inspirados, é automático, assim, aos poucos você vai desenvolvendo, mas é muito bom. Lá no meu Instagram e no meu TikTok eu compartilho um pouco mais de dicas e eu espero te ver por lá também.